Eu gostaria de começar hoje introduzindo uma grande temática. Eu gostaria de fazer, de início já, uma confissão. Aquilo que a gente pretende trabalhar ou meditar durante esta manhã, claro, é um atrevimento, é uma ousadia poder fazer isso, tentar fazer isso, porque a gente não tem condições. Imagina tentar nos aproximar de 3 grandes experiências espirituais numa manhã, a partir de olhos cristãos, é um atrevimento, uma ousadia. Então, com muita reverência, a gente vai fazer aquilo, tentando declarar desde o início que aquilo que eu vou falar, evidentemente, são considerações muito de caricatura, né? Então, porque eu não posso aprofundar cada uma das coisas. Então, se alguém sentir que a coisa está muito superficial, saibam que a ideia é ficar bem na superfície para termos uma ideia, porque a intenção é nos aproximarmos das outras experiências espirituais a partir daquilo que é nosso. Então, não temos a pretensão de fazer um estudo aprofundado de cada uma das religiões, mas simplesmente achar algumas coincidências, alguns pontos importantes para, como ajuda para nós, né? Olhar o outro para ver se, olhando o outro, a gente encontra elementos para nossa própria riqueza, nosso próprio enriquecimento. Tá? Então, essa é a perspectiva, não esperem outra coisa. Bom, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai caminhar até onde a gente puder durante esta manhã. Então, o esquema continua como os anteriores dias, né, que a gente se encontrou. Eu falarei um tempo, a gente deixa uns minutinhos para conversar, perguntas, talvez, comentários. Eu não tenho todas as respostas, evidentemente, então a gente conversa. Tá bom? Para isto eu vou usar, sobretudo, várias considerações de um jesuíta espanhol conhecido de vários de vocês, que se chama Gonçalves Fausto, José Ignacio Gonçalves Fausto. Então, eu aproveito muito o material dele, né? Saiba que eu estou me baseando, sobretudo, na reflexão dele. Tá? Então, a maneira de introdução é o seguinte: nos últimos tempos existem tentativas de encontrar como uma base comum a todas as religiões. Então, a pergunta: qual seria a base comum de todas as religiões? Existe aquilo? E alguns autores, especialmente um britânico chamado John Hick, que faleceu no início do ano passado, da igreja anglicana no início, depois passou a ser presbiteriano. Ele afirma o seguinte: ele diz que tem essa base comum a todas as religiões e ele a denomina a última realidade, ou a realidade última, melhor, a realidade última. E essa realidade última estaria como acima de todas as religiões, né? Aquele ponto comum sobre o qual todas as religiões se encontram ou têm essa convergência. Mas quando a gente pensa nessa realidade última comum a todas as religiões, quando a gente começa a pensar nessa realidade última, a gente teria que forçosamente tematizar aquela realidade última, lamentavelmente, como poder. Então, como entender essa realidade base a todas as religiões, onde todo se resume,
está resumido, seria simplesmente tematizado como o poder. Porque é aquilo que é chave e fonte de tudo. Então, essa realidade última tematizada, entendida, compreendida como poder. Claro, se a gente fica nessa linha, eu acho que a gente estraga as coisas, né? Tematizar essa realidade última como poder, então, porque a partir dela tudo flui, tudo começa, etc., seria uma linha. Né? Tematizar essa realidade última como poder, porque bom, tudo é possível a partir daí. Então, a gente, pessoalmente, eu ficaria um pouco cético com essa maneira de compreender as coisas. Mas muitas pessoas entendem aquilo desse modo. Né? Uma realidade última onde todas as religiões, todas as crenças coincidem. E um poder, finalmente, que se manifesta de diferentes maneiras. E cada religião tematiza aquilo de uma maneira diferente. Né? Bom, nessa linha, mas colocando outro acento, me parece que poderíamos colocar uma diferença fundamental se pensarmos aquela realidade última simplesmente como mistério. Essa seria a proposta. Pensar essa realidade última simplesmente como mistério. Então, e é possível, quando entramos nesses caminhos de experiência espiritual e mística que nos convoca durante estes sábados deste ano no Centro Loyola, a gente afirma que é possível uma experiência desse mistério. É possível fazer a experiência desse mistério. E podemos fazer essa experiência desse mistério de uma maneira imediata. Mas, ao mesmo tempo, imediata e atemática. É possível fazer essa experiência de uma maneira imediata e, ao mesmo tempo, uma experiência atemática, dizer, ainda não tematizada. Então, essa experiência, que é possível fazê-la, é chamada, em outras palavras, de mística. Essa é a mística. Fazer aquela experiência do mistério é justamente aquilo que a gente já falou na primeira sessão, no primeiro encontro, lembra? Como a mística. Então, e aí aparece algo fundamental. O mistério e a mística são duas palavras que estão em relação. Vocês já pensaram? Mistério e mística são duas palavras que necessariamente a gente tem que pensá-las em relação. E ambas as palavras, mistério e mística, procedem do mesmo verbo grego. Esse verbo grego, que já tinha falado na primeira sessão, mio, esse verbo mio, de onde procedem essas duas palavras, mistério e mística, significa, essa palavrinha aí, mio, significa estar em silêncio e, ao mesmo tempo, estar com os olhos fechados. Lembram daquilo que a gente viu, né? Então, esse é o significado primeiro. Então, isso, justamente, ficar em silêncio e permanecer com os olhos fechados, mio, marca o caráter atemático daquela experiência do mistério.
uma experiência a temática do mistério, que ainda não está totalmente definida, quer dizer, a temática que ainda não colocamos um nome. Isso é a temática, uma experiência que todo mundo pode fazer, não tem limite. Bom, então, a gente pode entrar em relação com esse mistério dentro de nossa linguagem mais clássica. Nós, cristãos, a gente coloca um nome a esse mistério e falamos em Deus, falamos de Deus. Esse mistério o chamamos de Deus, que é a linguagem mais normal, mais costumeira em nosso meio. E sempre se tratará de um Deus, para nós, de um Deus contextualizado, de um Deus até parcial ou parcializado, né? Um Deus limitado pelo sujeito da experiência. Claro. Limitamos aquilo a partir do sujeito da experiência, daquele que faz a experiência do mistério. Percebe? O mistério, a partir da experiência pessoal, recebe ou está limitado de alguma maneira. Bom, então, a experiência mística, podemos dizer que ao mesmo tempo ela é verdadeira, dessa maneira temática, a experiência mística ela é verdadeira, mas ao mesmo tempo poderia ser falsificada, poderia ser deturpada por aquela inevitável limitação a partir daquele que faz a experiência. Percebe? O mistério, atematizado, ainda não tem nome, a partir de uma experiência subjetiva, concreta, pode ser verdadeira, mas também ela poderia ser falsificada, poderia ser deturpada, ou poderia ser simplesmente falsa. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Isso depende daquele que está fazendo a experiência, do sujeito. Então, não entra em questão o mistério, mas o que é o sujeito que está fazendo a experiência. Bom, então, para nós, cristãos, a gente pode dizer que se o Espírito é a presença e ação de Deus e do Senhor em mim, é por natureza algo que não pode ser exprimido, que não pode ser falado, é algo inefável aquilo. Então, para poder captar com o pensamento aquilo que eu estou experimentando, eu preciso dar um nome àquilo que eu estou experimentando. Eu preciso dar um nome. Eu preciso colocar um nome naquela experiência que estou vivendo. Preciso objetivar aquela experiência. E preciso, ao mesmo tempo, separá-la de mim. Claro, aquilo que eu estou experimentando, eu sou quem experimento aquilo que estou vivendo, mas não sou eu. Eu sou quem vive aquilo, mas aquilo que estou sentindo é outra coisa de mim. O mistério não sou eu, mas eu estou experimentando o mistério. Percebe? Então, aos poucos eu vou fazer uma separação entre aquilo que eu estou experimentando e aquela realidade que se torna o objeto daquilo que eu estou sentindo, experimentando. Minha relação com Deus aparece aí. Ou pode ser simplesmente desvanecer. Bom, então, essa experiência fundamental do mistério
é o objeto daquilo que a gente vai tratar agora. De maneira diferente. De maneira diferente. Então, o que a gente gostaria de colocar nesta manhã é precisamente aquelas experiências fontais, aquelas experiências fonte. Tem experiências fonte. Então a gente escolhe 3 experiências fonte do mistério, que ainda pode ser atemático, né? Que ainda é atemático e que aos poucos pode ser tematizado de maneira diferente. Bom,